Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início a um culto de adoração ao nome do Senhor. É bom ver os irmãos aqui novamente. Tem alguns que ainda estão a caminho, né? Horário de verão não é fácil, mas acaba daqui a pouco, os que têm que chegar vão chegar. Eu creio, sem dúvida nenhuma, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém? E Deus tem grandes promessas por aqueles que nele esperam. E nós podemos ver que Deus também ele intervém nos eventos históricos e pessoais. Faz tudo segundo a vontade dele. Nada escapa da vontade do Senhor. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos colocar de pé. Vamos ler o versículo de número 64 de Isaías. Aleluia. Louvado seja para todos sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém? Encontraram Isaías 64, versículo 4. E depois, posteriormente, vamos estar lendo 1 Coríntios 2, 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ah, como é bom esperar no Senhor. Amém? Não tem de onde vir o escape, irmãos. Vira para Coríntios 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Irmãos, Deus é tremendo. Quando você espera em Deus, você ama a obra do Senhor, está constante na obra do Senhor, não tem como Deus não lhe abençoar, porque Deus ama aqueles que o amam. E você anda na presença do Senhor, você tem promessa de Deus. O apóstolo Paulo faz a mesma leitura no qual nós fizemos em Isaías. Isaías, 600 anos atrás, escreve essas palavras. E aqui vemos Paulo, já no ano 55, 56 mais ou menos, já escrevendo assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! E o versículo número 10 ainda diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. Somente você que tem o Espírito Santo, você pode colocar aí pé. Vamos estar orando, vamos levantar um clamor nesta hora, porque eu creio que todos que vieram a casa amam o Senhor. E eu saúdo também aqueles que estão nos assistindo pela internet. Sem dúvida nenhuma, você que ama a Deus, tem zelo pela palavra do Senhor, você já está conectado, a bênção do Senhor vai te alcançar. Faz acepção de pessoas. Vamos servir a Ele. E nós decidimos, sem dúvida nenhuma, a servir, porque nada vai poder impedir a minha e a tua adoração de louvar ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Ora ao Senhor. Você veio ao santuário, certamente você veio clamando ao Senhor, já veio adorando o Senhor, e você pode descansar no Senhor, porque a resposta vem do alto, a solução vem do alto. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nesse dia tão maravilhoso, o Senhor nos concede, ó Deus, estamos aqui com plena saúde, ó Deus, e convicto, ó Senhor, o seu Santo Espírito há de finalizar essa obra, Senhor, há de fazer a obra daqueles que o amam, naqueles que te buscam, Pai. Ó Deus, não é por força nem por violência, Senhor, é pelo seu Santo Espírito, ó Deus, que estamos aqui. Deus, com o coração ardendo em chama, Senhor, para ser receptivo da Tua palavra, Senhor, o alimento espiritual, ó Deus, no qual necessitamos, Senhor, para romper em fé, Senhor. Pai, é de glória em glória, Senhor, ó Deus, que nós vamos seguindo em frente, ó Pai. Eu te peço, Senhor, para aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, guarda, protege, ó Deus. Aqueles que estão, Senhor, por motivo ou outro, ainda trabalhando, ó Deus, os guarda, Senhor. Pai, e aqueles que, por motivo ou outro, tiraram férias, estão distantes da sua casa, Senhor, os guarda também, Senhor. Porque no momento adequado, Senhor, nós sabemos que o Senhor usa cada um, Senhor, aqueles que Ele o amam, Senhor, aquele que espera em Ti, aquele que faz a boa obra, Senhor. Deus, nós já Te agradecemos, ó Deus, pelos milagres que irão acontecer e pelos que já aconteceram, Senhor. Deus, e pelo porvir, porque nós sabemos que grandes coisas tem o Senhor para fazer no meio do Teu povo, assim como nós lemos aqui através do profeta, Senhor. Dá a Tua bênção nesta noite, Senhor. Conforta cada coração que se porventura chegou aqui abalado, abatido, Senhor. Mas que o Seu Santo Espírito, ó Pai,
Venha trabalhar, Senhor. Venha operar o milagre, Senhor, no qual cada um necessita, Senhor. Nós colocamos a nossa casa em sua mão, nossos filhos, ó Deus. Cuida e protege para o louvor da tua glória, Senhor. E o preleitor desta noite, Senhor. Abençoa quando ele está ministrando, Senhor. Nós possamos, Senhor, ser receptivo à tua palavra. Guarde poderosamente o anjo desta igreja, onde quer que ele esteja, Senhor. Ser com ele, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. As palmas louvam o Senhor. Glorifique o Senhor. Dá glória a Deus, Senhor. O louvor com a oportunidade. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém? Antes de nós cantarmos, antes de nós tocarmos, eu queria que você criasse esse ambiente de culto, irmão. É você. Somos nós, sou eu, é você, que tomamos a decisão de vir aqui esta noite para oferecer culto ao Senhor. Então que tal que se a gente não começou lá de dentro da nossa casa, que tal que você comece isso agora? Então fecha os seus olhos, esquece todo o ambiente, esquece tudo, tenta esquecer qualquer problema e coloca o seu pensamento em Deus, naquele que está sentado num alto e sublime trono, naquele que tem um amor incondicional por cada um de nós. Entrega o teu louvor, as tuas palavras, através dos teus gestos, o teu louvor e a tua adoração a Ele. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu nome. Nós louvamos ao único que é digno de receber toda a honra, glória e poder. Nós bendizemos o nome do grande eu sou. Só Tu és Deus, só Tu és o Senhor. Não há nada, nem ninguém que se compare a Ti. Não há nada, ó Deus, que possa se aproximar da Tua grandeza. Só Tu és Deus. Só Tu és o bendito de Israel. Só Tu és o grande eu sou, o nosso El Shaddai. Nós adoramos o Teu santo nome. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és o Senhor. Só o Senhor é soberano em todo tempo, em todo momento. E não há nada aqui na terra, nem nas profundezas do mar, nem nas alturas dos altos céus, que seja capaz de ser comparado à Tua grandeza. Nós Te adoramos, Santo Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo Tu és. Adore a Ele com suas palavras, querido. Diga a Ele que Ele é santo, dê glórias ao nome dEle. Mas não fica calado, não fica quieto. Ofereça aquilo que você tem no seu coração ao seu Senhor esta noite, neste momento. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o nome do Senhor. Só Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o santo e poderoso Deus, Criador de todas as coisas, o onipotente, o onisciente, o onipresente Deus. Nós nos rendemos diante de Ti, nós nos dobramos somente diante de Ti. Nós rendemos, ó Deus, as nossas vidas, as vozes, as nossas famílias, os dons, os talentos, tudo ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Tu és o nosso Deus. Vem, Espírito Santo, sopra em nosso meio. Vem, Espírito Santo, e toca as nossas vidas. Vem, Espírito Santo.
santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, santo e soberano, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Só Tu és Deus, só Tu és Deus. Por estar em Tua presença, Pai. Esse é o lugar, ó Deus, de onde jamais queremos sair. Este é o lugar, ó Deus, onde sempre queremos estar. Haja o que houver, venha o que vier. Tu és Deus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Senhor. Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Vem com peso, ó Deus, da Tua glória neste lugar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não há outro, não há outro, não há outro. Nós bendizemos o nome do Senhor. Rendemos a Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque só Tu és digno. Só Tu és digno, só Tu és digno, e não há outro, e não há outro. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. E nós Te louvamos, Deus, pelo Teu amor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos para os céus, oferecer as suas palmas ao Senhor e dizer a Ele: obrigado pelo Seu amor. Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Aleluia, nós te louvamos, Senhor.
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Com as palmas vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Fonte profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pode declarar isso com fé. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
graça que se renova a cada manhã. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare, Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer.
para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós acabamos de cantar 2 louvores que falam do amor que Ele tem por nós. E é um amor tão grande que Ele alcança aonde quer que nós estivermos. Ele vai lá e nos arranca. Nós somos como um peixe. Quando nós se tira o peixe dentro da água, ele morre. Assim somos nós. Se nós não estivermos em Deus, nós estamos mortos. Então eu convido nessa noite. Se você se acha que você está morto, peça ao Senhor que te ressuscite nesta noite. Peça ao Senhor que coloque no seu coração a vontade de estar na casa dEle, a vontade de adorar a Ele. Não pelas coisas que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele já fez. Ele nos salvou. E esse hino que nós vamos cantar diz que Ele é digno. Então eu te convido a cantar este hino com todo o seu coração, com todo o meu coração, de dizer para Ele que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluias. Oh, aleluias. Tu és digno, Senhor, digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Que é digno de receber a honra
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. O pessoal está meio parecido que está meio desanimado. Domingo, tiveram sábado e domingo, alguns, né? Para descansar. E parece que está desanimado. Bem, eu quero dizer que você veio no melhor lugar do mundo, que é na casa do Senhor. Amém? É o melhor lugar. Enquanto os outros lugares é passageiro. A alegria é passageira. Mas nós estamos no melhor lugar do mundo aqui na terra, é claro. Enquanto tivermos aqui na terra, a casa do Senhor continua sendo o melhor lugar. Eu quero dizer que vocês já observaram que o pastor Carlos também não está aqui nesta noite, nem ele nem a Helen. Estão viajando. Também, pastores também precisam de férias para recarregar suas baterias, ter mais momento com Deus, enfim, e também a família. Então, também pastores precisam de férias. Mas quinta-feira que vem, né, ele já vai estar conosco, né, culto de ensino, e eu peço aos irmãos que venham, aqueles que estiver viajando, né, que lembre, quando estiver lá, acione o culto, participa, e assim seja. Amém? Graças a Deus por isso. Temos visitantes nessa noite? Não chegou nenhum nome? Todos são de casa? Todos são de casa. Amém. A você que veio, né? Meus parabéns. Porque você está no melhor lugar. E aqueles que não puderam, Deus conhece o motivo, sabe todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Pela sua vida, e quem sabe domingo que vem, ou quinta-feira, estaremos juntos aqui também. Não é verdade? Bem, eu gostaria de apresentar o pastor Laurindo, ele que vai nos trazer a palavra nessa noite. E é claro que hoje ele está até mais sorridente, né? Pela fisionomia de longe, da máscara atrapalha um pouco, mas eu vejo que ele está mais alegre hoje, que a esposa dele veio acompanhando. Geralmente ele vem pacífico, mas hoje a esposa veio, graças a Deus. Pastor Laurindo, pastor ali em Ébito, e eu já conheço há algum tempo. Só uma história bem rápida. Quando eu comecei a vir para a igreja e tudo, foi fundado um coral. E aí, nesse coral, é o seguinte, o maestro pegou e colocou, pessoal, todo mundo ensaiava aqui assim, e colocou eu, mas o pastor Laurindo, retirado do pessoal. Eu pensei assim, deve ser que nós somos melhores do que ele. Engano. Nós dois estávamos separados para não desentuar os demais, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Não foi o chamado dele de ser cantor, e nem meu também, né? E a gente vai trabalhando para o Senhor, não é verdade? Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa época, eu coloquei se eu não me engano, no Facebook, o diabo está preparando o palco para o anticristo, mas, por outro lado, o Espírito Santo está preparando a noiva, para que na hora que subir, na hora que a trombeta soar, vamos subir. E a nossa alegria tem que ser porque o seu nome e o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Graças a Deus por isso. Pastor Laurindo. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Se os irmãos perceber o desafinado até na paz do Senhor, o Mário já explicou o porquê, né? Mas é um prazer e uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Parece que eu venho aqui sempre que o pastor está viajando, né? Está de férias, né? Mas é que bom poder cobrir numa ocasião tão abençoada. Louvamos a Deus pela vida do pastor, por nos conceder o privilégio de poder estar aqui com os irmãos. E é um prazer, uma alegria
é ver tantos rostos que já conhecemos há tantos anos, né? E ver que estão cada vez mais bonitos, mais jovens, né? Isso é o azeite do Espírito, né? Que conserva, que abençoa, né? E glória a Deus, é bom ver os irmãos, glória a Jesus. Convidar os irmãos para nós abrir as nossas Bíblias. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. E vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 3, verso 1 até o verso de número 10. Deus chama Samuel. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a luz de Deus se apagasse. O Senhor chamou a Samuel. Samuel, ele respondeu, eis-me aqui. E correu a ele e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, pois teu servo ouve. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, te exaltamos, Senhor, pela tua palavra lida e suplicamos, Senhor, que tu venhas aplicar aos nossos corações pelo teu bom Espírito. Te damos graça, Senhor, te louvamos por tudo, no precioso santo nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem assentar. O texto, onde é que fica o relógio aqui? O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido das Escrituras, dos leitores da Palavra de Deus, que é a chamada de Samuel. E só que a história de Samuel, na verdade, não começa no capítulo 3. A história de Samuel começa no capítulo 1, quando nós vemos que Samuel é filho de uma mulher que era estéril. Portanto, o nascimento, o surgimento de Samuel estava travado pelas impossibilidades da esterilidade. O nascimento, a bênção de Ana, que era o filho que ela tanto desejava, estava no campo das impossibilidades pelo fato dela ser estéril. Agora é interessante, a respeito do nome do livro, do nome da criança, e a razão por que Ana deu este nome ao menino, que ela deu o nome do menino de Samuel. E a palavra Samuel aqui, eu não quero deter na palavra toda, mas só na última sílaba do nome, que é El, Samuel. El vem de El Shaddai. El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim, o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, Ana, quando se sente no caminho, no lado das impossibilidades, em um lugar onde as suas realizações não poderiam ser cumpridas, onde ela se defronta no campo, aonde ela não podia fazer mais nada, ela coloca o elmo. E se nessa noite você veio neste santuário, neste lugar, na casa do Senhor, e a Bíblia diz aqui que a palavra do Senhor naqueles dias era rara, não era muito comum, mas não eram impossíveis. E maravilhoso perceber é que o nosso Deus, o El Shaddai, o El Elohim,
continua operando no meio do seu povo, a favor daqueles que nele esperam. E se você entrou neste santuário nesta noite, talvez com alguma situação no campo das impossibilidades, faça como Ana, coloca o El na situação. Coloca o El neste problema. Coloca o El do Deus Todo-Poderoso nessa circunstância, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vivemos em um período, irmãos, que parece que a igreja está meio adormecida em relação às atuações sobrenaturais de Deus, sobre as atuações sobrenaturais do Espírito do Senhor, mas eu venho aqui nessa noite para dizer que Deus continua no trono, operando, fazendo, realizando, respondendo e abençoando o teu povo, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, eis que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa abençoar. O Senhor continua ouvindo, o Senhor continua abençoando, e Ele continua sendo o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que trabalha a favor do seu povo. Portanto, nós estamos nesta noite assentados no monte das impossibilidades, das possibilidades, porque quem está conosco é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e para Ele não há impossível. Talvez você chegou aqui com a resposta de que não tinha jeito. Talvez você lamentou essa semana toda com uma resposta que dizia que não vai ter saída. Mas eu venho aqui para te dizer, ao contrário disso, Deus está no controle e para Ele todas as coisas são possíveis, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o salmista diz, no Senhor nós faremos proeza. Por que, salmista, nós faremos proeza? Porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É Ele que está comigo. E quando o Senhor está conosco, nós somos poderosos e vitoriosos, porque Ele trabalha as nossas causas. O salmista diz, eu deitei e dormi, e descansei, e acordei com segurança. Por quê? Porque só o Senhor me faz descansar com segurança. Tem gente preocupada com pandemia, tem gente preocupada com coronavírus. Eu quero dizer, para aqueles que estão esperando no Senhor, deita, dorme e levanta, porque o Senhor nos faz descansar com segurança. Quem guarda a nossa vida é o Senhor, quem nos sustenta é o Senhor, quem nos protege é o Senhor. Eu uso máscara por uma questão social, mas eu sei que quem preserva a minha vida é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande general, aquele que é doador da vida, aquele que pode todas as coisas, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que nos ama acima de todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E eu tenho uma boa notícia, Ele está aqui neste lugar nesta noite. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ana, então, depois de receber a bênção de engravidar, conceber e gerar a criança, quando a criança nasceu, ela havia feito um voto ao Senhor que quando a criança nascesse, ela ia levar esta criança para o templo para servir ao Senhor. E a criança foi crescendo, e o período de amamentação que Ana deu para aquela criança foram de 3 anos. 3 anos foi o período em que Samuel amamentou. 3 anos foi o período em que Ana teve o privilégio de estar amamentando a sua bênção. Na verdade, o 3 é a digital de Deus na criação. A Bíblia diz que o nosso Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E sendo Ele Trindade, Ele nos fez seres tricômonos, corpo, alma e espírito. O 3 de Deus está em todas as coisas na criação. As 3 virtudes do Evangelho, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que é a fé, a esperança e o amor. Na verdade, a fé nos remete ao passado, a esperança nos remete ao futuro e o amor nos remete ao passado, presente e futuro. Por que a fé nos remete ao passado? Porque a fé nos foi dada quando nós recebemos a palavra. Pela palavra a fé foi gerada em nós. Romanos capítulo 10, versículo 17. Agora, depois da fé gerada em nós no passado, nós temos esperança do futuro que é gerado pelo amor de Deus, que é incutido em nós. E por este amor, nós vivemos cada dia a esperança de estarmos com o Senhor todos os dias. Nós vimos que o 3 também, nós vemos que Jesus tomou 3 bebidas, Jesus tomou água, Jesus tomou vinho, Jesus tomou vinagre, é o 3 nas Escrituras. Nós vemos também que na física, o 3 aparecendo no átomo, no nêutron, no prótons. Nós vemos que as células é composta por 3 partes. Nós sabemos que o nosso corpo é composto por 3 partes: corpo, cabeça, tronco e membro. Nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos, o mesmo tanto que o tempo que Ana demorou amamentando o seu filho.
Ou seja, irmãos, não se faz varão perfeito de uma vez. Nós estamos nos amamentando num período de crescimento. Nós vivemos num período, irmãos, que nós temos muitos problemas nas igrejas. E eu não falo aqui, eu digo nas igrejas em geral. É porque pessoas que não teve o período de amamentação já se tornam líderes, já se tornam pessoas que estão na frente, falando, ensinando, pregando. E é muito perigoso quando uma pessoa ensina antes de aprender, uma pessoa prega antes de estar preparado, e uma pessoa coloca as mãos sobre o outro, sem antes receber a delegação para fazer. Ana amamentou a criança 3 anos. Depois de 3 anos, Ana levou o menino então e entregou ao sacerdote. E Ana entregou o menino ao sacerdote, e a Bíblia diz que a família ia uma vez por ano a adorar ao Senhor. Elcano, seu marido, ia junto com ela, e Ana agora, ao primeiro ano após ter entregado o menino, Ana então sobe para a adoração. E quando Ana sobe para a adoração, Ana leva um presente para o menino. E sabe o que a Ana leva para o menino? Ana leva uma estola sacerdotal. Essa estola que Ana leva não era aquela que Arão usava e que a descendência, que a família arônica usava. Era uma cópia, era uma réplica, era uma imitação, alguma coisa parecida. E ela vestia aquele menino com aquilo que ela já planejava para o seu futuro. E nessa noite eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui. As vestiduras que nós estamos vestindo condiz com o futuro que nós dizemos que vamos ter? Todos nós aqui estamos dizendo que estamos preparados para o arrebatamento. Aliás, este é o grande desejo da igreja. A roupagem que nós estamos vestindo condiz com aqueles que estão preparados para o arrebatamento? A roupagem que nós estamos vivendo condiz com com aquilo que nós dizemos que somos cidadãos do céu? A roupagem que nós vivemos condiz com aquelas pessoas que ao sair deste planeta vai deixar um legado? Se nós olharmos para cada um dos apóstolos que deixaram um legado, se nós olharmos para Pedro, irmãos, o Pedro, tem muita gente que critica Pedro. Pedro foi o único dos apóstolos que andou sobre as águas. Pedro foi o único dos apóstolos que tirou moeda da boca do peixe. Pedro foi o único que pregou no dia de Pentecostes. Pedro fez obras tremendas. Pedro passou. Pedro foi um mártir. Pedro foi assassinado, mas um legado ficou. Pedro fez grandes obras para o Senhor. Se nós olharmos para João, João também deixou um legado. Por quê? Por causa da roupagem que ele vestia. Então, Ana levava uma roupa. Todos os anos ela levava um presente. E ela levou a estola sacerdotal. E nesta noite, se a tua roupagem não condiz com aqueles que vão habitar na eternidade, há um momento e uma oportunidade de Deus para a sua vida. Troque a tua roupa nesta noite. Vista uma roupa de quem vai morar no céu. Vista uma roupa digna daqueles que vão adentrar as mansões celestiais. Vista uma roupa daqueles que são dignos de se dobrar diante do Cordeiro e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vista uma roupa daquele que vai participar do grande coral na eternidade, louvando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vista uma roupa daqueles que vai se juntar aos 24 anciãos e adorar ao Senhor pelos séculos dos séculos. Vista-se uma roupa daqueles que vão estar junto das miríades e miríades de anjos que de eternidade em eternidade vão adorar ao nosso Deus. É tempo de vestir uma roupa. É tempo de vestir uma roupa pura, uma roupa de santidade, uma roupa que glorifica, uma roupa que exalta, uma roupa que bendiz, uma roupa que exalta o nome daquele que é o Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que passou o primeiro ano, Ana levou aquela estola sacerdotal. Mas o segundo ano de adoração, Ana sobe novamente até Siló para adorar ao Senhor. Mas ao subir até Siló para adorar ao Senhor, ela ia visitar novamente o filho, é claro, e ela leva novo presente para o filho. Sabe o que ela leva? Uma estola sacerdotal. E chega o terceiro ano, Ana vai visitar. E sabe o que ela leva de presente? Uma estola sacerdotal. E os anos vai se passando e Ana vai levando a estola sacerdotal, Ela já sabia qual é o futuro daquela criança. Portanto, ela lhe dava uma roupa que parecia com o seu futuro. Nós precisamos de entender que nós precisamos de andarmos vestidos com roupas que identificam o nosso futuro. E ela então levava o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, os anos consecutivos, sempre levando uma estola sacerdotal. Só que é um problema aqui.
Só que é uma situação aqui. Parece que é a mesma coisa. Parece que é a mesma estola. Parece que é do mesmo jeito. Mas é um processo natural acontecendo aqui. Alguns experimentou esse processo da quarentena aí. Tem gente que diz que, né, a roupa não está cabendo. O que? É verdade, irmão? E o que aconteceu com a criança? No segundo ano ela não tinha o mesmo tamanho do primeiro. No terceiro ano ela não tinha o mesmo tamanho do segundo. No quarto ano ela não tinha o mesmo tamanho do terceiro. Essa criança estava em um processo de crescimento. A gente, quando temos filhos pequenos, a gente sabe as estações. Temos que comprar roupa. Chega o verão, tem que comprar as roupas da estação de verão, do inverno, comprar a estação de inverno. E aquelas que são mais econômicas, as mulheres mais sábias aí, aproveita e compra do verão no inverno, porque é mais barato, e é do vice-versa. Né? Não é assim que faz? Porque sabe por quê? Porque no próximo ano a roupa não vai servir mais. Por quê? Porque a criança está crescendo. Irmãos, quando nós estamos, e todos nós aqui estamos, em um processo de crescimento, o processo de crescimento abdica algumas percas. Quando a gente começa a crescer, algumas coisas começam a perder. Quando a gente começa a crescer, algumas coisas não servem mais para a gente. Crescer é natural. Quem é saudável cresce. Lembra daquele pai que tinha aquela criança epiléptica? Quando ele levou lá, uma das reclamações dele era: esta criança não cresce. Essa criança tem uma debilidade. Essa criança está definhando, porque quem é normal cresce. E quando a gente está crescendo, a gente tem a habilidade de perder algumas coisas. E nesse processo de crescimento, algumas coisas que cabia para a gente o ano passado, este ano não cabe mais. Alguns lugares que nós nos assentávamos o ano passado, este ano não cabe mais, porque nós estamos crescendo. Aquilo que algumas coisas que nós falávamos o ano passado, não dá para falar esse ano, porque nós estamos em um processo de crescimento. Algumas coisas que nós olhávamos, curtíamos o ano passado, esse ano não podemos mais, porque nós estamos em um processo de crescimento. Já experimentou em Salmo, no capítulo 35, versículo 1, diz: eu fiz um concerto com os meus olhos, para não pecar contra o Senhor. Quando nós estamos nesse processo de crescimento, nós temos que entender que nós precisamos perder algumas coisas, porque nós estamos crescendo. Deixar para trás esse processo de crescimento reivindica isso. Nós estamos crescendo. Alguns lugares não dá mais para nós frequentarmos, para nós irmos, sentarmos, falarmos, vestirmos, nos comportarmos. É o processo de crescimento. E Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, e quando eu me tornei adulto, eu comecei então a falar e a me comportar como adulto. Obrigado, irmão. Por quê? Porque o processo de crescimento exige de nós algumas coisas que nós precisamos, então, de aprender a lidar. Deixar algumas coisas para trás, porque nós estamos crescendo. Eu estou falando aqui com um povo que está em crescimento. Eu estou falando com um povo aqui que este ano eles não são mais como foram o ano passado. Este ano eles estão em outro estágio, mas o ano que vem nós precisamos de estarmos em um estágio maior, crescendo de glória em glória até chegarmos à à estatura do varão perfeito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E Samuel começa a crescer. E como toda criança, Samuel botava a sua estolazinha sacerdotal. Vamos dizer, ele vestia... Samuel tinha o seu kit crente. Nós não temos o nosso kit crente? Tem uns irmãos que tem uns 10 vestidos kit crente. Joga todos em cima da cama para pegar um. Não é verdade? Na verdade, pega o primeiro, depois de jogar os outros 9. Eu nunca fui lá, mas lá em casa é a mesma coisa. É o kit crente. Nós temos o nosso ternozinho, nós temos o nosso sapato de vir para a igreja. É o nosso kit crente. E nós vemos aqui que Samuel tinha o kit crente dele. Ele botava a sua estolazinha sacerdotal, ele se vestia como sacerdote, ele já estava acostumado com aquele trabalho ali do santuário, ele já falava como sacerdote. Já viu aquela criançazinha que de repente você dá o microfone para ele, ele fala igual o pastor que ele conhece? Samuel estava do mesmo jeito. Ele sabia imitar o sacerdote, ele falava como sacerdote, ele se comportava como sacerdote, ele sabia os rituais da cerimônia do templo. Era o kit crente que ele estava vestindo.
Só que acontece uma coisa, irmãos. No nosso processo de crescimento, chega um momento que nós entendemos que cristão não dá para viver para sempre de aparência. Há momentos nas nossas vidas, nesse processo de crescimento, que a gente descobre que para ser cristão, não dá para andar apenas com o kit. Nós precisamos de alguma coisa a mais. E, irmãos, é uma loucura que a gente lê na Bíblia, porque a Bíblia diz que Samuel já servia no templo. Samuel já ministrava no templo. Esse ministrar no templo aqui, todo serviço feito no templo, era chamado de ministração. Mas interessante que a Bíblia diz que apesar de Samuel ter o kit crente, ministrar no templo, falar como sacerdote, andar como sacerdote, se comportar como sacerdote, ele ainda não conhecia o Senhor. Isso é loucura. Isso é loucura. Falava como crente, andava como crente, mas não conhecia o Senhor. E como a gente percebe muitas vezes esse contexto nos lugares, nas igrejas onde a gente está. Quantas pessoas nas nossas igrejas que cantam muito bem porque tem o dom de cantar, mas nunca adorou o Senhor. Quantas pessoas em nossas igrejas passam pelos nossos púlpitos que falam muito bem porque tem o dom de oratória, mas não tem experiência nenhuma com o Senhor nosso Deus. É a história de Samuel. Fazia tudo, mas ainda não conhecia o Senhor. E qual de nós que gostaríamos de ir algum dia em um médico e chegar lá o médico dizer para nós, olha, você precisa de uma cirurgia, a pessoa que nos atender, você precisa de uma cirurgia, é a cirurgia, ok, eu do coração, tá certo, então ok, eu vou fazer a cirurgia, e de repente o senhor pergunta, você é médico? Não, eu sou açougueiro. E de repente, você já viu alguém que nunca foi na escola ensinar a criança a ler? É loucura isso. Pior, irmãos, que às vezes acontece muito. Pessoas que não conhecem a Deus estão ministrando, estão cantando, estão pregando, estão falando, mas não tem nenhuma experiência com aquele Deus que é todo-poderoso. Agora, Samuel fazia isso não é porque ele era um calhorda, não é porque ele era uma pessoa que queria aproveitar do ministério, não era uma pessoa que por maldade estava fazendo essa situação. Ele fazia porque ele ainda não conhecia o Senhor, mas ele tinha no seu coração um espírito e um desejo de aprender e de adorar ao Senhor. Deus dá uma olhadinha então para Samuel e disse, olha, você tem essa deficiência ainda, mas em breve eu vou consertar isso. A Bíblia diz que um dia, antes da luz do santuário se apagar, Eli então vai se deitar, como sempre, no lugar de sempre. E quando Eli vai se deitar, Samuel, que era o ajudante de Eli, também vai se deitar. Agora é interessante, irmãos, para nós que somos crentes há algum tempo já, toda manifestação de Deus vem antes com um aviso. Você já chegou num culto onde Deus está operando poderosamente? A gente sente arrepio, a gente sente glória, a gente sente vontade de chorar, a gente sente vontade de glorificar, a gente sente vontade de falar em línguas estranhas. Por quê? Porque a glória de Deus está naquele lugar. Porque aonde Deus vai se manifestar, a glória de Deus, a presença de Deus, aonde ela está, alguma coisa inunda aquele ambiente e aqueles que têm a sensibilidade do Senhor começam a sentir que alguma coisa vai acontecer. É interessante que Deus já estava ali para manifestar para Samuel, e a Bíblia diz que Eli foi e deitou no seu lugar como sempre, sem perceber. A insensibilidade à presença e à manifestação de Deus. Já havia perdido a sensibilidade de sentir aquilo que Deus fazia, de sentir a manifestação da presença e da glória de Deus. Irmãos, e é tão triste quando nós entramos nesse circuito, que a gente perde a sensibilidade de sentir a Deus.
Às vezes no passado nós já fomos tão avivados. Às vezes no passado a gente já foi tão cheio da glória, tão cheio da presença. Às vezes já sentimos tanta presença de Deus e de repente nós nos sentimos tão insensível que Deus está manifestando, Deus está operando, Deus está fazendo e nós estamos no nosso lugar de sempre. Não saímos daquele lugar. Nós entramos em uma posição na qual nós nos fechamos e não permitimos sentir a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus veio e chamou a Samuel. E Samuel vai até Eli e diz: Senhor, Eli, Senhor sacerdote, o Senhor me chamou? Ele disse: não te chamei, volta a dormir. E pela segunda vez Eli está deitado, a Bíblia diz que o Senhor chama de novo Samuel. E Samuel levanta-se e apresenta mais uma vez ao sacerdote Eli e diz: Senhor, tu me chamaste? E diz: não te chamei, volta a dormir. E quando Samuel deita-se, a Bíblia diz que pela terceira vez o Senhor chama Samuel. E Samuel levanta-se e volta a apresentar-se a Eli. Diz: Senhor, tu me chamaste? Ele diz: não te chamei, volta. Olha, e se agora, a Bíblia diz que Eli percebeu que o Senhor estava chamando a Samuel. Se a voz novamente te chamar, tu responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A Bíblia diz que Samuel voltou e deitou-se no mesmo lugar. E é interessante, irmãos, que Samuel, quando deita-se no mesmo lugar, e eu já ouvi muita gente pregando sobre esse texto, e a pessoa diz que o Senhor chamou a Samuel de novo. Mas se nós olharmos a Bíblia com atenção, no verso 3 nós vemos que o Senhor chama Samuel, e o Samuel responde, e vai até Eli. No verso 6 nós vemos que o Senhor chama Samuel, e Samuel responde, e vai até Eli. No verso 8, a Bíblia diz que o Senhor chama Samuel, Samuel responde e vai até Eli. Mas quando chega no verso 10, a Bíblia diz que o Senhor, e não eu que estou falando, está na Bíblia, que o Senhor saiu do Santo dos Santos e vai até onde estava Samuel e diz: Samuel, e Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, uma coisa me intrigou. Por que que desta vez, e por que que das outras vezes, o Senhor falou e Samuel pensou que fosse Eli? O Senhor chamou e Samuel pensou que fosse Eli. Eu já estou aqui na América há 33 anos sem voltar ao Brasil. E eu sou o mais novo da minha família, nós somos 10. Eu sei que você pensou, imagine como é que deve estar mais velho, né? Pois é, desse jeito. E outro dia eu estava conversando com a minha esposa, eu estava falando com a minha irmã mais velha, que eu saí de lá, e ela ainda estava bem jovem, agora não, né? E a voz dela é exatamente a voz da minha mãe. Igualzinho. Quando é que a gente confunde uma voz de uma pessoa com outra pessoa? Quando a voz dessa pessoa é idêntica à voz daquela outra pessoa. Já aconteceu de você pegar um telefone e a pessoa atender e você pensar que é outra? Você está falando com o irmão pensando por quê? Porque a voz é parecida. Parecida. Agora pensa comigo, irmãos. Quais as razões Samuel tinha para pensar que a voz era a voz do sacerdote e não de Deus? Se Samuel tinha outras opções de outras pessoas na casa para ele pensar. Porque na casa também morava Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Ele poderia ter pensado que a voz fosse de Ofni, ou ele poderia ter pensado que a voz fosse de Finéias. Ou ele poderia ter pensado, os irmãos sabem que o santuário era um lugar onde os viajantes, quando estavam de viagem, precisavam pernoitar, eles batiam a porta do santuário e eles eram acolhidos. Poderia ser a voz de um viajante, mas ele não pensou que poderia ser a voz de Ofni. Ele não pensou que poderia ser a voz de Finéias. Por quê? Porque a Bíblia diz que a voz de Ofni e Finéias, eles eram prostitutos. Eles eram idólatras. Eles roubavam a oferta do santuário. E a voz de Deus nunca se parecerá com a voz dessa gente. Eli tinha problemas? Tinha.
Eli precisava de consertos? Precisava. Mas ele permanecia o sacerdote de Deus. Samuel só confundiu a voz de Eli com a voz de Deus, porque Eli ainda era um homem de Deus. E esta geração está precisando de pessoas, de homens e mulheres, de crentes, que tenham uma voz parecida com a voz de Deus. Eu não estou falando daquele efeito que aconteceu com Herodes lá, que ele fez aquele discurso e as pessoas disseram a voz de Deus e ele morreu comido de bicho. Não, não, não. Eu estou falando de um outro processo. É daquele processo de quando a pessoa toma o microfone para louvar a Deus e a gente sente aquele arrepio da presença de Deus e dizendo, esta pessoa está na unção de Deus. É Deus falando pela boca dessa pessoa. É aquele processo de quando o pregador pega o microfone e fala assim, quem contou minha vida para esse cara? Ele atingiu a minha alma, ele atingiu o meu espírito, ele foi lá no profundo. Só coisa que Deus sabia. Ele tocou lá naquele lugar que é a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que só o Espírito de Deus pode tocar. Por quê? Porque a pessoa está falando na unção do Espírito de Deus. E ele começa então a se parecer com o Senhor. E essa geração está à espera de homens e mulheres que se levantem parecidos com o Senhor, para falar, para pregar, para orar, para cantar. Pessoas que sejam um refletor, um repetidor da palavra de Deus, da unção de Deus para a vida das pessoas. Deus nos chamou para tocar vidas. Deus nos chamou para modificar vidas. Deus nos chamou para salvar vidas. Quem salva é o Senhor, mas o instrumento é você. O instrumento sou eu. Quem fala ao coração é o Senhor, mas quem fala ao ouvido somos nós, na direção e na unção do Espírito do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel agora tem essa confusão. Por quê? Porque ele ainda era um homem de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Vamos adiantar um pouco. E a Bíblia diz que Samuel diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus disse para Samuel, Samuel, o que eu vou te falar? Eu vou te falar alguma coisa que se for outra pessoa que ouvir, vai tinir as duas orelhas. Vai balançar as duas orelhas. O que eu vou te revelar, Samuel, é coisa que se outra pessoa ouvir, eles não vão aguentar. Olha, Samuel, eu vou trazer um juízo na casa de Eli. Por causa dos pecados dos filhos de Eli, nos quais ele não os corrige. Deus traz uma revelação ministerial. Deus traz uma revelação profunda do que estava escondido e acontecendo no meio do santuário. Deus revela os pecados de Ofni, Deus revela os pecados de Finéias. E Deus revela o juízo que vai trazer. E Deus declara tudo para Samuel. Depois de Samuel ouvir tudo isto, o verso 11 diz que Samuel passou a noite na cama. E chegou de manhã, Samuel ainda não havia se levantado. As revelações que Samuel ouviu, as revelações que Samuel recebeu a respeito do que estava acontecendo no meio do ministério, no meio do santuário, no meio dentro da casa de Deus. O que é que nós esperamos que aconteça no meio de um santuário, no meio da casa de Deus? Quando nós viemos do mundo para a igreja, nós esperamos que todo mundo que nós vamos encontrar aqui é santo. Nós achamos que todos que nós vamos encontrar aqui falam em língua. Nós achamos que todos que nós vamos encontrar aqui está cheio da graça. Nós achamos que todos que nós vamos encontrar aqui está cheio do poder. Nós achamos que todos que nós vamos encontrar aqui já está preparado para o arrebatamento. Nós temos a ideia de que todos que estão aqui dentro estão em plena comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E de repente Samuel, uma criança, tem essa mesma ideia a respeito do santuário, a respeito do seu líder, a respeito dos filhos do seu líder, daqueles que também era sacerdote que ministrava no santuário, e Deus lhe traz uma revelação tão profunda que o próprio Deus diz, essa coisa que eu vou te falar é tão profunda que é capaz de abalar as orelhas de outras pessoas se ouvirem a revelação. A Bíblia diz que Samuel fica prostrado, ele não se levanta. Samuel tinha a função de abrir a porta, mas ele não se levanta para abrir a porta no outro dia. Ele ficou tão abalado, ele ficou tão prostrado,
ele ficou tão embasbacado com aquilo que Deus revelou para ele, que ele não consegue sair do lugar. Você já ouviu alguma revelação de ministério de igreja que te deixou aterrorizado? Irmãos, a gente tem ouvido cada coisa nos últimos dias. É pastora que mata o marido, é pastores que roubam a igreja, é líderes que usam a igreja para lavagem de dinheiro, é brigas de ministério por causa de poder. E de repente, pessoas que querem servir a Deus com coração íntegro, como Samuel, fica tão escandalizado com o que está acontecendo, que se paralisa. Se eu não vou abrir a porta, e fecha a porta do seu coração, por causa daquilo que está acontecendo. Eu não vou prosseguir. Para que eu vou prosseguir? Se aquele que eu achava que era o mais santo está roubando? Para que eu vou prosseguir? Se aquele que eu depositei a minha confiança está prostituindo? Para que eu vou prosseguir? Se aquele que eu exaltei, que eu apresentei e que eu confiei, traiu a minha confiança, está roubando o santuário, está prostituindo, está usando tudo de maneira indevida e está enganando a todos. Eu fui enganado, eu fui ludibriado. E a Bíblia diz que Samuel paralisou. É possível que eu esteja falando com pessoas aqui que tenha sido contaminado por esse vírus, não o corona, por esse vírus, do escândalo te paralisar, do problema te paralisar, de situações que você, não, eu não acredito. Podia vir de qualquer lugar, mas daí não. Podia vir de qualquer pessoa, mas daí não. Mas a Bíblia diz que é mistério, que o escândalo acontece. E a Bíblia diz que Samuel não abre a porta. É possível que tenha alguém aqui que esteja com a porta do seu coração e das suas emoções fechada por causa daquilo que tem ouvido, de coisas que têm acontecido, de coisas que pessoas que perderam o temor estão fazendo, de coisas de pessoas que perderam o compromisso com Deus estão aprontando. Isso tem te paralisado. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Quantos filhos tinha ali? Quantos? 2 filhos. E quem está paralisado diz, mas ninguém ama mais. Ninguém não, é 2. Ninguém é honesto mais. Não, ninguém não, tem 2 só que é desonesto. Ninguém anda na linha, não tem crente como mais antigamente. Que estão aprontando por aí são 2. Não, mas estão roubando, está todo mundo roubando. Todo mundo não, são 2. Vai todo mundo para o inferno. Não, são 2. Lembra da síndrome de Elias? Senhor, só sobrou eu. E Deus, deixa de ser bobo, Elias. Ainda tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram diante de Baal. O que tem exaltado aos nossos olhos são os filhos de Eli, que tem trazido escândalo, que tem fechado portas. Em muitos lugares, para muitas pessoas, a igreja hoje é coisa de escárnio, de deboche, de brincadeira. Para que dar dízimo? Se o pastor está roubando? Para que frequentar a igreja? Se os pastores andam na luxúria? E para que isso? E para que aquilo? As igrejas, às vezes, para muitas pessoas, tem virado motivo de escárnio, porque eles têm ouvido notícia de 2. Mas eu venho te dizer nesta noite, abre a porta do teu coração, porque tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram, e com estes 7.000 joelhos o Senhor tem compromisso. Abra o teu coração, porque tem uma multidão lá fora, esperando você abrir a porta para que eles possam entrar. Abre a porta do teu coração, porque está vindo um homem de longe com uma oferta debaixo do braço, para trazer para o santuário, para adorar o Senhor. E se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Abre a porta.
Abre a porta. Não fecha a porta do relacionamento com Deus e das manifestações sobrenaturais de Deus por causa de 2 que têm aprontado, por causa de 2 sem temor, por causa de 2 que não têm perdido o compromisso com Deus. Há ainda 7.000 que ainda não se dobraram na presença de Baal. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por aqueles que permanecem de pé. Eu quero louvar a Deus por aqueles que o seu nome não está na mídia, ninguém conhece. Eu vou dar um testemunho aqui. A nossa igreja tem uma missão na África. E no ano de 2018, 2019, você não sabe o pastor, e nem eu sei o nome, para falar o nome dos 3 pastores que estão lá. Eles batizaram 600 pessoas em 2 anos. Ninguém sabe o nome deles. Não estão na mídia. Eles fazem parte dos 7.000 que não se dobraram. Há pessoas que ninguém sabe o nome, mas eles ainda têm voz diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Não fecha a porta do teu coração por causa daqueles que não têm temor, por causa daqueles que têm trazido escândalo para a obra do Senhor. Mas olhe para aqueles que estão de pé, porque estes são aqueles que Deus conta para o trabalho da última seara. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Abre a porta do teu coração. Não se deixe levar pelas más notícias, porque o Senhor continua no poder. Ele continua sendo o El Shaddai. Ele continua sendo o Elohim. Ele continua sendo aquele que se apresentou para Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. O que significa isso, Senhor? Eu não estou entendendo. Então vou te explicar, Moisés. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja na hora da sua necessidade. A Bíblia diz lá no livro de João, que quando conta a história, a parábola daquele cego de nascença, e de repente chegaram perto de Jesus e perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi os pais? E na nossa Bíblia, em português, aparece a expressão dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso para que a glória do Senhor se manifestasse. Só que no original não é isto. No original grego que foi escrito diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas já que isto aconteceu, eu vou manifestar a minha glória. Já que estas coisas aconteceu, o Senhor vai continuar manifestando a sua glória, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus não tem compromisso com Ofni e Finéias, mas Deus tem compromisso com aqueles que estão com os ouvidos preparados para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus continua falando, e Deus continua. Irmãos, se tivermos sensibilidade espiritual, nós ouvimos Deus em todos os lugares. Se você ouve o Jornal Nacional, em vez de você estar ouvindo o William Bonner e a Renata Vasconcelos falando, através das notícias você ouve a pregação de que Jesus está voltando. Se você ouve os acontecimentos, a multiplicação da ciência, da multiplicação das enfermidades, Daniel já falou que nos últimos dias tudo isso ia acontecer. Isso é característica dos últimos dias. Se você prestar atenção através do Sermão do Monte, Jesus fala sobre os escândalos que haveria no meio do seu povo. Era o quê? Prenúncio de que o Senhor estava voltando. Se nós olharmos para Israel, toda a história, toda a geografia ali do Oriente Médio, todos os problemas que têm acontecido ali, nós olhamos e quando vires que a figueira brotou e que os seus galhos já se tornaram tenro, olhai para cima porque está próxima a vossa redenção. Isso é pregação, a geografia está pregando para nós. Todos os lados que nós olhamos, há uma voz do Senhor falando aos nossos corações. Quem tem sensibilidade, ouça o que o Espírito está dizendo. E o que o Espírito está dizendo para a igreja é: o que é santo, santifique-se mais. O que é puro, purifique-se mais. Porque o Senhor está voltando. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque hoje o Senhor está voltando para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O Senhor não tem compromisso para aqueles que se deixaram e que abandonaram o caminho do Senhor. Mas o Senhor tem compromisso para aqueles que permanecem na presença do Senhor, com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor te diz nesta noite: meu filho, prepara-te, porque eis que estou contigo, eis que eu vou estar contigo todos os dias. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Termino aqui. A Bíblia diz que o Senhor falou a primeira vez com Samuel. Chamou Samuel, verso 3. Ele disse: Senhor, fala, Senhor, que o teu servo. Fala, Senhor. Chamou no verso 6, Samuel, e o Senhor respondeu: fala, Senhor. Chamou no verso 8, e Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando chega no verso 10, a Bíblia diz que o Senhor
saiu do Santo dos Santos e desceu até o lugar aonde Samuel falou. O Senhor chamou no Velho Testamento, através dos profetas, Samuel. O Senhor chamou no Velho Testamento através dos reis, Samuel. O Senhor chamou no Velho Testamento através do sacerdote, Samuel. O Senhor chamou no Velho Testamento através dos profetas, Samuel. Mas chegando à nova aliança, o Senhor desceu. E a Bíblia diz que Ele fez-se carne e vimos a sua glória e Ele habitou no meio do seu povo. O Senhor nosso Deus, Ele desceu e Ele está aqui nesta noite. E quando o Senhor descortina o fim de todas as coisas para João, Ele diz, e eu me virei para ver quem falava comigo. E de repente eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. O Senhor passeia no meio da sua igreja. O Senhor passeia no meio da sua igreja. Sinta a presença do grande Eu Sou passeando aqui no meio. Sinta a presença do grande El Shaddai passeando aqui no meio. Sinta a presença de Elohim passeando aqui no meio. Porque Ele passeia no meio do seu povo. A Bíblia diz que antes de Jesus morrer e ressuscitar, Ele apareceu para todas as pessoas. Depois da sua morte e ressurreição, Ele só se manifestou para a igreja. Só a igreja tem o poder de manifestar Jesus para o mundo, porque Jesus só passeia no meio da sua igreja e se revela para o teu povo. Ele está presente aqui nesta noite. Sinta a presença do Senhor aí. Sinta a presença daquele que pode todas as coisas dizer, eis que estou contigo. A tua luta não é tua, tu pertence ao Deus Todo-Poderoso e Ele está contigo. O teu problema não é mais teu, porque quando Ele fez a última ceia, Ele diz, eu estou fazendo uma aliança contigo. E quando o Senhor diz, a nova aliança que eu faço, Ele está dizendo o seguinte, o teu problema é meu problema, a tua dor é minha dor, a tua enfermidade é minha enfermidade, porque tu és meu, tu és povo do meu pasto, tu és ovelha do meu pasto, tu és do Senhor, e tudo aquilo que se revela ao Senhor, Deus está interessado. O fardo está pesado? O Senhor te trouxe aqui dizer, eis que estou contigo para levar o teu fardo. É enfermidade? Ele se revela aqui nessa noite para te lembrar, eu sou o médico dos médicos. Mas o advogado diz que não tem jeito, ele diz, eu sou o Deus do impossível, e agindo eu, quem impedirá? Eu sirvo ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e que não está limitado a circunstância, a problemas feitos aqui nessa terra, porque todas as coisas pertencem a Ele, e todo o poder está nas suas mãos. O nosso Deus é tão poderoso que a Bíblia diz que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome, e todas elas se apresentam diante dele e diz, eis-me aqui, Senhor, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O astro de maior poder, de maior brilho para a nossa galáxia é o Sol, mas a Bíblia diz que o Sol, diante da sua glória, ele se ofusca, esconde a sua luz, porque tão grande é o nosso Deus, e esse Deus grande e poderoso, maior do que todas as coisas, Ele está interessado na tua vida, na tua causa, no teu problema, na tua dor, na tua enfermidade, nessa circunstância que tem lhe afligido, e por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, eis que estou contigo, e trabalho a favor daqueles que em mim esperam. Se tu tens nesta noite um problema tão sério, tão grande, abre a porta do teu coração e permita que o Senhor entre. Faça como Ana, coloca o El no teu problema. Eu te convido para estar de pé. Eu te convido para estar de pé. Eu te convido para estar de pé. Porque o Senhor quer trabalhar ao teu favor nesta noite. O Senhor quer trabalhar a favor da tua causa nesta noite. O Senhor quer trazer um sorriso novo no teu rosto. O Senhor quer trazer um cântico novo aos teus lábios. O Senhor quer colocar uma melodia de gratidão no teu coração. O Senhor quer se mostrar grande na tua vida. O Senhor quer operar segundo a tua necessidade. Todas estas coisas aconteceram. E todos esses problemas que lhe vieram, não é porque Deus queria que acontecesse, mas já que aconteceu, o Senhor vai manifestar a sua glória para a glória do nome dEle. Vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós estamos na tua casa, na tua presença, diante da tua face maravilhosa. O teu povo, Senhor, está aqui, ó Deus, diante da tua face, com problemas diferentes, com situações mil, ó Deus, nas quais eu não as conheço. Mas tu, ó Deus, que conhece o profundo e escondido e conhece a necessidade, ó Deus. Até aquilo, ó Deus, que sente na alma e no espírito que não consegue, ó Deus, exprimir por palavras. Pai, nesta noite, Senhor, manifesta a tua glória. Nesta noite, ó Pai, entra como grande El Shaddai, como grande eu sou, como o Elohim, o Elohim, ó Deus, e manifesta o teu poder. Senhor, quebra, coloca por terra, ó Deus, toda circunstância adversa. Se houver enfermidade, ó Deus, cura para o louvor da tua glória. Pai, se for setas do diabo, ó Pai, eu ordeno que seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua providência. Se é problema legal, ó Deus, tu és o advogado dos advogados, e além de advogado, tu és o justo juiz. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vai entrando, ó Deus, com a tua provisão, vai trazendo a tua bênção, vai trazendo a tua vitória, vai trazendo o teu renovo, vai trazendo a tua alegria, vai trazendo aquela paz que excede a todo entendimento, ó Deus, para reinar no coração do teu povo, da tua igreja. Senhor, nesta noite, ó Deus, traz, Senhor, o bálsamo de Gileade, ó Deus, que é o frescor na alma da tua igreja, Senhor, trazendo a solução e tirando, Senhor, o problema, glorificando o teu nome, ó Deus, e edificando a tua igreja e envergonhando o inimigo das nossas almas. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar vitória para o teu povo, eu quero declarar, ó Deus, bênção para a tua igreja, eu quero declarar, ó Deus, solução para os problemas, eu quero declarar, ó Deus, cura para a enfermidade, mas não faço em meu nome, eu faço no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, e pela autoridade que a tua palavra nos concede, de ligarmos aqui na terra, em nome de Jesus, nós ligamos a bênção, a saída, a vitória, a cura, o milagre, no seio da tua igreja, para a honra, para a glória e para a exaltação do teu próprio nome, e para a edificação da tua igreja, e o teu povo te agradece, te louvando com um aplauso e exaltando o teu nome. Louvado e glorificado. The atmosphere